Como sair das dívidas? Em um país onde quase 80% das famílias é endividada e uma grande parte desse percentual nem consegue arcar com os seus compromissos financeiros, sair das dívidas é algo extremamente relevante. E é claro que nós iríamos fazer um vídeo sobre isso para te ajudar. Mas nós só vamos começar depois da vinheta. Solta aí, editor! Fala aí, meus queridos! Se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos e esse aqui é o canal Cadu Finanças, um canal que vai te ajudar a organizar as suas finanças de um jeito muito prático e sem restrições. Eu sou contador e planejador financeiro e sou o CEO da CRK, uma empresa que ajuda pessoas e empreendedores a organizarem suas finanças e atingirem os seus sonhos. Se você precisar de algum auxílio com o planejamento financeiro, entre em contato conosco que nós certamente vamos te ajudar. Agora, o que nós precisamos fazer para sair de fato das dívidas? Bom, o primeiro passo, na verdade, é você entender o que te levou a ficar endividado. Porque se você não entender no que você errou, a possibilidade de você voltar a cometer esse erro no futuro, ela certamente é muito grande. Então, o primeiro passo para você sair das dívidas é você entender o que te levou até chegar a essa situação onde você se encontra. Depois que você fizer isso, você vai colocar em prática os passos que nós vamos falar aqui na sequência e certamente você vai sair das dívidas, mas de um jeito muito melhor, para não voltar mais. Porque não voltar a se endividar é muito mais importante do que sair das dívidas. O percentual de pessoas que retornam às dívidas logo depois que sai é muito grande, justamente porque as pessoas não entendem o que levou elas a ficarem endividadas. Então, é extremamente importante que você faça isso antes de querer sair das suas dívidas. Eu quero tanto te ajudar a sair das dívidas que eu esqueci de fazer uma coisa muito importante. Pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, porque não sei se você reparou, mas nós ainda estamos no começo e a sua inscrição é muito importante para a nossa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Então se inscreve no nosso canal e deixa o like aí, hein? Não esquece. E é importante também citar que, na verdade, a dívida ela não necessariamente é algo ruim. Muitas vezes as dívidas elas acabam sendo um catalisador para que você consiga alcançar os seus maiores sonhos, como por exemplo a compra de um imóvel. Você adquirir um financiamento imobiliário é você de fato contrair uma dívida. Mas quando que isso se torna um problema? Se torna um problema justamente quando você não faz o planejamento adequado ou quando você não sabe se vai ter condição de conseguir arcar com essa dívida até o seu fim. E isso acontece não só com o financiamento imobiliário, que normalmente dura aí os seus 30 anos, mas também acontece com uma compra que normalmente as pessoas fazem em 10 parcelas, em 12 parcelas, em 15 parcelas, que não chega a durar tanto tempo assim, mas ainda assim é um tempo considerável. E se você não consegue saber se você vai conseguir arcar com essa dívida, a chance de você ficar inadimplente acaba se tornando muito grande. E é justamente esse o problema de você contrair uma dívida, quando você não tem o planejamento adequado. E bom, já que você está aí nesse buraco da dívida, já está aí nessa situação que parece que não tem fim e quer sair dela de uma vez por todas, faz o seguinte, o primeiro passo que você precisa fazer é anotar cada uma das dívidas que você possui. Em uma planilha, uma folha, papel de pão, seja lá o que você conseguir utilizar para verificar isso de uma forma clara, para conseguir visualizar isso de uma forma que fique muito nítida para você, você vai anotar as seguintes informações. Quem são os seus credores, ou seja, quem são as pessoas para as quais você deve, seja a loja, o banco, o agiota, o seu cunhado, o seu amigo, seja lá quem for. Coloque cada uma das dívidas com os seus respectivos credores. Além dos credores, você vai colocar também o vencimento de cada uma das parcelas dessas dívidas. Ou seja, essa vai vencer no dia 20 de janeiro, no dia 20 de fevereiro, no dia 20 de março e por aí vai. Junto com a data de vencimento, você coloca também os seus respectivos valores, o valor de cada uma das parcelas que você precisa pagar. E se você tiver acesso à informação da taxa de juros de cada uma dessas parcelas, é uma informação interessante de você adicionar também, tanto em percentual quanto em valores monetários. Ou seja, se eu atrasar o pagamento dessa parcela, eu vou ter que pagar 1% de juros. 1% de juros equivale a R$10. Entendeu? Beleza. E bom, depois que você fizer isso, você vai pegar essas anotações e vai deixar aqui do seu ladinho, porque a gente já vai utilizar elas. Mas antes nós vamos para o passo 2. O passo 2 é você calcular o seu custo de vida. Em uma planilha ou em uma outra folha, você vai fazer o seguinte. Vai dividi-la em 3 partes. Na parte de cima, você vai colocar todas as suas fontes de renda. Seja o seu salário, renda extra, rendimentos de aplicação financeira e por aí vai. Coloque o nome daquela respectiva renda e também o seu valor. Depois você vai somar tudo e vai ver quanto de renda você consegue fazer em um único mês. Depois que você fizer isso, você vai para a segunda parte, que é a parte do meio da folha.
onde você vai colocar ali todas as suas despesas essenciais. As despesas essenciais são aquelas que você não pode cortar do seu orçamento porque elas são praticamente vitais aí, são muito importantes para a sua sobrevivência. Normalmente nessas despesas nós colocamos aluguel, conta de luz, conta de água, internet, escola dos filhos e por aí vai. E depois que você inserir as suas despesas essenciais, você começa a inserir a terceira parte das informações, que são justamente as suas despesas não essenciais. Normalmente nessa parte nós colocamos os streamings, dependendo do caso nós colocamos nutricionista, academia e por aí vai. Agora, eu só preciso que você tenha muito claro na sua cabeça uma coisa. Você precisa ser honesto quando você for colocar o que é uma despesa essencial e o que é uma despesa não essencial. E para exemplificar isso de uma forma muito simples, normalmente eu dou o exemplo da nutricionista. Para você, nutricionista é algo essencial ou não essencial? Normalmente a maior parte das pessoas diz que ela é não essencial. Mas, se você for um atleta, ela vai passar a ser essencial para você. Então, você precisa verificar se realmente aquela despesa é essencial ou não, porque se não for, você pode cortá-la se for necessário. E bom, depois que você incluir todas as informações das suas rendas, despesas essenciais, não essenciais, tanto a descrição dessas despesas quanto os seus respectivos valores, você parte para o passo 3. E o passo 3 é a adaptação do seu custo de vida. Ou seja, olhe para todas essas despesas que você colocou no passo 2 e verifique quais delas você consegue substituir, reduzir ou cortar. Por exemplo, uma despesa que você pode substituir muitas vezes é o carro. Se você vai trabalhar todo dia com seu automóvel próprio, será que se você for de ônibus você não economiza mais dinheiro? Ou se você for de algum aplicativo de carona? Por aí vai. Normalmente essa adaptação começa a trazer um benefício muito legal financeiramente para a pessoa. Uma outra coisa que é muito legal também da gente verificar é a alimentação. Se você costuma comer todos os dias naquele restaurante que fica próximo ao seu trabalho e você paga ele com o seu cartão de crédito, por exemplo, será que se você levar a sua alimentação de casa, sua marmitinha ali prontinha, não faz você economizar muito dinheiro? Certamente sim. Então, essa substituição de uma despesa por outra já vai te trazer uma economia muito significativa se você conseguir fazer ela de um jeito realmente bem inteligente. Depois, você vai verificar quais são as despesas que você não consegue substituir, mas que você pode reduzir o seu valor, como por exemplo, a conta de luz. Hoje em dia é muito difícil você conseguir viver sem energia elétrica, mas você pode simplesmente apagar as luzes quando você simplesmente não estiver naquele cômodo, reduzir o uso do ar-condicionado, reduzir o seu tempo na televisão e por aí vai. A sua fatura de energia elétrica vai baixar sem que você precise de fato substituir essa despesa, entendeu? E depois disso você vai verificar então quais são as despesas que você deve de fato cortar do seu orçamento, como por exemplo os streamings. Normalmente nós cortamos aquelas despesas que não são tão relevantes assim no nosso orçamento e que vão nos trazer uma economia de dinheiro bem significativa. Então, se você verificar que você deve cortar uma determinada despesa, não tenha dó. Elimina do seu orçamento pelo menos por um tempo, porque o nosso objetivo aqui é conseguir fazer com que você reduza bastante o seu nível de gastos e consiga fazer com que sobre dinheiro no seu orçamento. Isso é o que você vai utilizar para pagar as dívidas depois. E se você verificar que não conseguiu economizar tanto dinheiro assim ou não está sobrando aquela grana tão grande para você começar a pagar as suas dívidas, você pode fazer uma renda extra. E esse é justamente o nosso passo seguinte. Faça uma renda extra e não tenha vergonha. E aí a sua imaginação ou as suas habilidades é que vão comandar quais são os tipos de renda extra que você pode fazer. O que normalmente costuma dar certo é você fazer comida, seja um sanduíche, um doce ou por aí vai. Fome é uma coisa que todas as pessoas sentem. E se você conseguir fazer algo bem gostoso, é bem provável que você vai conseguir fazer um bom dinheiro vendendo. Então, mete a cara e vai fundo. Não tenha vergonha. E depois de você reduzir aí as suas despesas do seu orçamento, já está sobrando aquela grana ali na sua conta, ou você já conseguiu fazer renda extra e conseguiu levantar uma boa quantia, aí sim você parte para o pagamento dessas dívidas de fato. Mas calma, você não vai fazer isso de qualquer jeito. Pagar as dívidas exige estratégia. E para fazer esses pagamentos da forma mais inteligente possível, você vai começar por aquelas dívidas que vão te trazer consequências mais significativas em caso de não pagamento. Por exemplo, imagina que eu tenho uma dívida de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, agiota e o financiamento. Por qual delas você acha que eu devo começar a pagar? Provavelmente você respondeu agiota. Por que será? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você não pagar o seu cartão de crédito, por exemplo? Provavelmente o seu nome vai ficar restrito e você não vai conseguir acessar alguns produtos ali do banco. Mas o banco não vai, por exemplo, bater na sua casa com alguns capangas e te recrutar, correto? E o agiota, será que ele pode fazer isso? É bem provável que sim, se ele souber onde você mora. Então, comece a pagar por aquelas dívidas que vão te trazer consequências mais severas em caso de não pagamento.
Nesse caso é o agiota, mas poderia ser um financiamento do seu automóvel, o financiamento da sua casa e por aí vai. E depois que você pagar essas dívidas que te trazem consequências mais significativas, aí sim você vai para aquelas que te trazem mais juros. Fazendo isso, você vai conseguir reduzir as suas dívidas de forma estratégica, tranquila e muito mais certeira. E se você fizer o que eu falei no começo, que é você identificar o que te fez ficar endividado, você certamente não vai voltar para essa situação no futuro. E aí sim você vai ter uma vida financeira muito mais tranquila. Gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar o like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque ainda é de graça. E esse canal é de qualidade, eu tenho certeza que merece a sua inscrição. Então, se inscreve aí para você não perder os nossos próximos vídeos. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Valeu!